Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Quero convidá-los para a leitura de 2 Timóteo, capítulo 1. Gostaria de aproveitar a ocasião para refletir com os irmãos a respeito desta data, não é? Nós estamos no Dia das Crianças, às vésperas do Dia dos Professores, e eu gostaria de trazer um tema para hoje que envolve o ensino, o aprendizado, mas da fé. A fé para todas as gerações. 2 Timóteo, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. Meus queridos irmãos, a fé é um dom que Deus nos concedeu para a salvação, mas que precisa de um trabalho da parte de cada um de nós para que ela esteja viva em cada geração. As gerações se sucedem, nossos filhos nascem, vêm os netos, nós nos vamos, e as gerações prosseguem, e em cada geração é necessário que a fé permaneça viva. O Evangelho chegou para brilhar sobre todas as gerações. Ele não se esgotou na duração de um século, ou do primeiro século, ou de uma geração dos apóstolos. O Evangelho vem desde os primeiros capítulos do Gênesis e estará aqui até o fechamento do Apocalipse. A palavra, o verbo, a revelação duram para sempre. E como fazer com que esta fé, ela permaneça viva? Como torná-la vibrante? Como transmiti-la? Como alimentar esta cadeia de transmissão que deve prosseguir até a volta de Cristo? Primeiramente, a fé é para ser cultivada em casa, entre as gerações, ou seja, de uma geração para outra. Aqui, precisamos então de valorizar o papel, por exemplo, dos avós. Apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: eu quero trazer à lembrança a fé sincera, que primeiro habitou em tua avó. A fé que habita, a fé que está morando em alguém, a fé que está permanentemente na vida, na casa, no lar de alguém. Esta fé, diz o apóstolo Paulo, habitou nos avós. Os avós que nutriram
no seu lar, transferindo para os seus filhos a revelação que receberam por meio da palavra e persistiram em nutrir esta palavra e em ensiná-la para os seus filhos, e aqui no caso, aos seus netos. Então, o papel dos avós, ele é muito importante na transmissão da fé para as novas gerações. Abraão, por exemplo, fez a diferença quando lemos com atenção a biografia de Jacó. Abraão, o avô, nutriu no coração de Jacó, o neto, toda a esperança daquelas promessas que havia recebido de Deus Pai, e Jacó cresceu ambicionando, sonhando, desejando, buscando, e até por meios não muito lícitos, o direito da primogenitura, porque este direito lhe daria a herança da terra, a terra prometida, lhe daria a posse das promessas feitas aos pais, aos avós. Também é de se notar o papel de Jetro em relação aos filhos de Moisés. Quem foi qual foi a influência decisiva na vida dos filhos de Moisés? Sem dúvida nenhuma, foi Jetro. Porque Moisés estava cuidando de trazer os filhos de Israel do cativeiro do Egito para a terra prometida. E quando ele estava de saída para realizar aquela missão que Deus lhe havia dado, ele percebeu que não poderia seguir adiante com a esposa e os filhos. Então ele volta e entrega aos cuidados do seu sogro, Jetro, os seus netos e a sua esposa. E Jetro, grande sacerdote do Deus Altíssimo, é quem vai ser a influência decisiva para a fé que se desenvolveu no coração dos filhos de Moisés. E ele depois vem, quando Moisés está no deserto, e entrega a Moisés os seus filhos e a sua esposa. Então o papel dos avós é muito importante, o papel nosso como avós é muito importante. Eu sei que aqui na igreja temos muitos avós, muitos vovôs e vovós, não é? E estes avós, eles têm um papel decisivo nesta educação cristã dos seus netos. Não negligencie o poder da influência que você tem sobre os netos. São dons de Deus para você também. Os filhos são herança do Senhor, mas os netos também são herança dos avós. O papel dos pais. Aqui, Paulo vai destacar a fé não fingida que habitou em tua mãe. A mãe de Timóteo era uma judia. E ela era fiel por causa, sem dúvida nenhuma, da mãe. Mas o marido dela era grego. Paulo, quando está na sua segunda viagem missionária, no capítulo 16 de Atos, ele então encontra esta família. E ele então a conhece, creio, hospedou-se com esta família, se identificou com ela. E então, ali estava um rapaz, jovem, cheio de entusiasmo, se encantou com a pregação do apóstolo Paulo e desejou seguir com o apóstolo Paulo.
E então, Paulo, conversando com a Eunice, mãe de Timóteo, e ela então entrega aos cuidados de Paulo o seu filho. Paulo passa a ser então o tutor, o responsável pela criação daquele jovem. Paulo então passa a ser o mestre daquele jovem. E então Paulo o toma consigo, e aquele jovem deixa a sua casa e segue em viagem com o apóstolo Paulo. E a primeira providência que Paulo toma é a de circuncidar Timóteo, papel que era do pai, mas o pai era grego, ele não era sequer temente a Deus. Havia ali um casamento que aconteceu, sem dúvida por amor, mas que não partilhavam a mesma fé. Havia ali uma discordância espiritual. E Eunice cuidou do filho. Lloyd a amparou. E o filho cresceu na doutrina do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor e cheio de entusiasmo espiritual. E então, após circuncidá-lo e cumprindo então os dias de sua recuperação, Paulo o leva consigo na segunda viagem missionária. Tutor, mestre, aquele que ensina. Esse é o papel dos professores, das professoras. Cada aluno da EBD está debaixo da responsabilidade de um professor, de uma professora. E aí, é tão importante que você estabeleça com os seus alunos aquela relação de simpatia, de amor, de cuidado, de responsabilidade, para que você possa então dar a este aluno todo o ensinamento da palavra. Os pastores, como as crianças aqui gostam do pastor Odimar, não é? O pastor Odimar é muito querido aqui, e é muito amado, e é tão bom quando a gente está em uma igreja onde há esta relação de amor, de respeito, de carinho entre o pastor e suas ovelhas, especialmente o pastor e as crianças. Devíamos acrescentar aqui ainda os conselheiros, os diáconos. Talvez devêssemos desenvolver, não é? Mais ainda, o papel de cuidador dos diáconos. Diácono é o cuidador. Diácono é aquele que tem uma relação de cuidado, de serviço, de amor para com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. São conselheiros. Quantos irmãos são tão importantes na vida de crianças, adolescentes e jovens, porque são conselheiros, porque se aproximam, porque conversam, porque desejam saber o que é que está acontecendo com esta criança, com este adolescente, com este jovem, e de que maneira a experiência do mais velho pode ser útil para a orientação do mais novo. O ser humano, meus queridos irmãos, é formado pelo aprendizado. Não há outra maneira de formar o caráter, de formar a personalidade, de dar o conhecimento que cada um de nós precisa adquirir. O ser humano é formado pelo aprendizado. Os demais seres já possuem a competência inata. Veja, ninguém ensina o João de Barro a fazer suas casas. E às vezes eles constroem edifícios, uma casa sobre a outra. Mas ninguém ensina a formiga a guardar para o inverno. Ninguém ensina as demais criaturas, porque Deus já as fez com a competência inata. Mas não é assim com o ser humano. Até para andar, o ser humano precisa aprender. Precisamos pegar na mão dele. Tudo
é o aprendizado. E se desenvolve, e cresce, e se aperfeiçoa. Então o aprendizado é fundamental. Então a fé precisa de ser cultivada em casa através desse aprendizado. Eu estava aqui ouvindo a preocupação do irmão Jorge a respeito das crises, não é? Como é complicada a situação hoje. Até gênero tem que ser ensinado. O ser humano regrediu a tal ponto de não aceitar a determinação biológica dele. O ser humano, ele está num nível tão aprofundado de obscuridade que ele é incapaz de distinguir entre o direito e o esquerdo, entre o macho e a fêmea. Isto implica e confirma que nós somos seres que precisamos de aprender quem somos. As crianças precisam ser ensinadas sobre quem elas são, como nasceram e como devem se desenvolver. Que dons Deus lhe concedeu. É macho, é macho. É fêmea, é fêmea. Ora, chegar a um nível tão primário, não é, de obscuridade, só nos faz pensar que o homem, ele não é incapaz de reconhecer essas diferenças biológicas básicas. Não é por ignorância que ele não as reconhece, é por rebeldia. É porque, sabendo que diferenças são essas, ele as rejeita. E as rejeitando, ele rejeita os princípios fundamentais da criação. E rejeita, então, o Criador. E rejeitando o Criador, ele está em posição antagônica, direta, em rebeldia ostensiva contra Deus. Na igreja, meus queridos irmãos, nós precisamos de trabalhar esses conceitos com os nossos filhos e netos. A igreja não pode absorver aquilo que o mundo está oferecendo. Não vos conformeis com este mundo, diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos de ensinar aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de quem somos, a respeito de quem Deus é, a respeito de o que Deus quer que nós sejamos. Nós não podemos simplesmente conciliar com a cultura. Este aprendizado somos nós quem temos que oferecer. Bem, uma fé também ensinada com autoridade e respeito. Aqui eu tomo o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 21, e de Efésios capítulo 6, versículo 4. Como devem os avós, os pais e os mestres, especialmente os pais, exercer a sua função de pedagogo, aquele que ensina, aquilo que a Bíblia chama de didascalia, ou seja, o ensino, aquilo que te torna didático, didática, capaz de ensinar, capaz de convencer, capaz de explicar, capaz de moldar pelo seu ensino a pessoa que você tem em suas mãos. Diz Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não ensineis a vossos filhos com ira,
ensine ou criem-nos com disciplina e com a instrução do Senhor. Aqui há dois princípios importantes. Primeiro, que o lar é um sistema estruturado de autoridade e de responsabilidade. Lá em Efésios 5, de 22 a 33, nós vemos esta realidade, essa natureza do lar. O lar é um sistema estruturado, não é um laissez-faire. Não é o cada um vive como quer. Não é cada criança segue a sua natureza. Não. A natureza humana não é determinística. A natureza humana é aprendida. Ou você ensina, ou então você pode correr o risco de aquele ser tão pequeno se desenvolver em um monstro. Então, o lar é um lugar estruturado. Ele é um lugar sistêmico. Ele é um lugar onde as peças devem operar com harmonia. O lugar dos pais, o lugar do marido e mulher, o lugar dos filhos, o lugar de Deus. Essa estrutura Paulo deixa muito clara aqui em Efésios. O lar é um sistema estruturado. E quando desobedecemos isto, nós vamos ter então um ambiente anárquico. Também o lar é um lugar de respeito mútuo e de limites emocionais e de personalidade. Ora, limite é uma palavra que se impõe, não é? Se impõe por conta do desregramento, por conta da natureza pecaminosa do homem, por conta do sentido de dispersividade e de libertinagem que a sociedade ela impõe por diversos meios sobre a família. Então o lar como um lugar de aprendizagem, ele precisa de ser um lugar de respeito mútuo. O pai não é aquele que vai forçar o filho a qualquer custo. O filho não vai se voltar contra o pai de forma a desonrá-lo. A psicanálise tinha um conceito muito duro e Freud vai desenvolver esse conceito em algumas de suas obras, que é o instinto de homicídio contra o pai. Ele dizia que a natureza é aquela que se vinga do pai. E a tendência é que aquele que é gerado sacrifique quem o gerou. E aí é que surgem todos esses conflitos, não é? Não tem que ser assim. A Bíblia nos ensina que os filhos devem honrar os pais, que os pais devem impor limites, sim, aos filhos, e devem cuidar dos filhos de forma amorosa. Não se pode educar filho na base da violência, não se pode corrigir filhos no momento da raiva, não se pode educar filhos como se fazia antigamente na base da palmatória. A educação é com respeito, a educação é formativa. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer: olha,
Não eduquem os seus filhos com ira, é com amor. Não crie eles de qualquer maneira, ou então deixando-os de lado. Criar o filho é um imperativo, não é uma opção, não é uma coisa que você pode deixar de lado. Uma vez que eu sou o pai, que você é mãe, se você assumiu ser pai ou mãe, isso traz consigo o peso da criação. Se você não quer criar filhos, não case, ou não os tenha. É preciso que haja da parte dos pais, então, esta responsabilidade e esta habilidade para formar personalidades. Personalidades não nascem prontas, senão todos nós seríamos iguais, como as formiguinhas. Por que somos personalidades diferentes? Porque somos de famílias diferentes, de pais diferentes, de irmãos que formam um círculo de comunhão diferente. É porque nós somos de culturas diferentes, é porque temos uma língua diferente, é porque temos emoções diferentes. Agora, queria também destacar um outro aspecto desta formação da fé na vida do ser humano. A fé, ela está sempre voltada para o futuro. Ora, o ser humano não vive para o ontem. Também não pode simplesmente esgotar toda a sua vontade e desejo no hoje. O ser humano, ele vive para o futuro. Por isso que um dos maiores problemas do ser humano é a ansiedade. E por isso Jesus disse aos seus discípulos: não andeis ansiosos. Não é que eles não devessem viver para o futuro, é que eles não deveriam transformar o futuro em sua angústia, em sua fonte principal de ansiedade. Porque, especialmente o crente, ele sabe que o futuro a Deus pertence. Tiago diz: não diga eu vou, eu farei, eu negociarei, eu venderei, eu comprarei, amanhã eu vou a tal lugar. Não. Se Deus me der o amanhã, se Deus me permitir o amanhã, então eu poderei fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Mas o certo é que todos nós, e os nossos filhos, e as gerações que se sucedem, vivem em função do amanhã. Nós geramos filhos para garantir o futuro da espécie, o futuro da humanidade. Nós somos os produtores de Deus. Através de quem? Deus gera a humanidade do amanhã. Salmo 78. Aliás, um cântico tão lindo, o do Salmo 78, né? O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm ensinado, não os encobriremos, ou não seremos negligentes, ou não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos às gerações vindouras, às gerações futuras, sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Ora, a fé, ela nos faz
olhar para o futuro. Nós vivemos da expectativa a respeito do futuro. Nossa principal fonte de esperança é a promessa da volta de Jesus. É a promessa de habitarmos na eternidade com o Senhor. Nós somos, portanto, crentes que devemos educar para o futuro. E por isto, Salmo 78 mostra que nós temos que criar as gerações, nós temos que cuidar dos nossos filhos, sempre com os olhos no futuro. E aqui não dá para a gente desenvolver mais que isto. Deixa eu ir para o último ponto. O ensino, ele precisa acontecer em uma fé imersiva. O que é uma fé imersiva? A palavra parece muito moderna, mas é exatamente o que encontramos em Deuteronômio capítulo 6. Os hebreus, lá no período de Moisés, já sabiam que era isto, já tinham este conceito claro diante de seus olhos. Ali, Moisés diz assim: ouve, ó Israel, e tem cuidado, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. De onde deve sair o ensino para os nossos filhos? Do coração. Do coração. Os pais devem ter um compromisso de cuidar, de criar, de ensinar os filhos a partir daquilo que ele tem no coração. O coração é o lugar onde o Espírito de Deus habita. O coração é o lugar da palavra. O coração é o lugar do sentimento de adoração. As ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes de tua casa e nas tuas portas. Ora, isto é cercar a família de uma educação espiritual intensa, imersiva. Não se pode descuidar disto. Tudo na nossa vida, como pai, como avô, precisa de uma forma ou de outra, lembrar os filhos e os netos de que há um Deus presente ali. Aquele lugar é um lugar santo. Ali está o nosso Salvador e Senhor. Ali está o Espírito de Deus. O ambiente e a vida são os mestres das crianças. Aquilo que a criança vê, ela repete, ela aprende, ela reproduz. Por isso, aquela advertência antiga, não é? Da coerência que deve existir entre a teoria e a prática. A criança não vai obedecer o que você fala, ela vai fazer o que você faz. A criação dos filhos está orientada aqui em Deuteronômio para Deus. Deus. Toda a educação cristã é teocêntrica, não é humanística apenas, é teocêntrica. Quem cria este ambiente para a criança? Os pais, podem ser os avós também, a família. Apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não há outro meio.
Se você quer que os seus filhos sejam crentes, eles precisam de ser então rodeados de um ambiente onde eles aprendam a palavra de forma imersiva. Este aprendizado é circundante, é envolvente, é imersivo, transforma a experiência humana. Quero terminar com as palavras de Jesus, não é? Mateus capítulo 19. Depois de um discurso e uma polêmica forte a respeito do divórcio, onde Jesus chega a dizer: olha, realmente, há pessoas que não nasceram para o casamento, então não se casem. Mas uma vez que se casam, olha aí as crianças, olha aí os filhos. E é logo após então isto que as crianças envolvem Jesus. Eu não acredito em uma, duas ou três crianças, foi uma multidão de crianças, pularam em Jesus, ficaram no colo de Jesus, nos braços de Jesus, e os discípulos queriam então retirá-las dali, estavam atrapalhando o mestre, e Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, porque delas é a promessa do reino dos céus. E ele as abraçou, e ele impôs sobre elas as suas mãos, e as abençoou. Ora, isto não é nada mais, nada menos do que um ensino afetivo, uma forma receptiva de cuidar das crianças. Jesus mostrou ali a sua afetividade, o seu amor. Ele se alegrou com aquelas crianças, ele as recebeu como promessas do reino dos céus, ele as abençoou. Que análise cada um de nós pode fazer, portanto, da forma como os nossos filhos estão sendo criados e educados? Qual tem sido o grau de dedicação e de empenho que você tem dedicado aos seus filhos? Filho se cuida pessoalmente, é uma coisa intransferível. Você não pode transferir isso para a escola, não pode transferir para a igreja, não pode transferir para as redes sociais, não pode transferir para o seu celular, ou para a televisão, ou para o seu tablet. Coisa triste, a gente vê uma criança chorando e a mãe ou o pai empurrando um celular para as mãos dela para entretê-las. Ela quer amor, ela quer abraço, ela quer beijo, ela quer sentir você. E aí você dispensa a ela um cuidado inumano, desumano, frio. Abrace seu filho. Avô, avó, abrace seu neto. Dê a ele todo o depósito de fé que você guarda no seu coração. Transmita, transfira, eduque, leve ele ao temor do Senhor, leve ele à adoração do Senhor, leve ele às águas do batismo, não é, pastor? Cuida desta herança do Senhor, para que o mundo não a destrua. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por tua palavra, obrigado pelos bens preciosos que o Senhor nos tem dado, sejam os filhos, os netos. Ó Pai, louvado seja o Senhor, porque tu ainda confias a nós esta herança do Senhor. Dá-nos capacidade, dá-nos amor, dá-nos, ó Pai, quebrantamento de coração, dá-nos, ó Pai, dedicação. Opera em nós, ó Deus, pelo Teu Espírito, um sentimento de pai, de avô, que dedique-se a criar seus filhos e netos.
obrigado por esta igreja, obrigado pelos professores e professoras, obrigado, ó Pai, pelas tuas bênçãos que tu tens derramado sobre os nossos filhos e netos aqui nesta igreja. Obrigado, ó Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.